15 para 9 é interessante, mas se para concluir precisar passar um pouco, acredito que ninguém vai. Qualquer coisa pode puxar um pouco mais. Muito boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa tarefa, nessa nossa necessidade. Mais do que uma tarefa, é uma necessidade que a gente vem atender. Tem uma passagem preciosa em que Chico Xavier foi chamado para uma cidadezinha para trabalhar, para falar com os trabalhadores de um centro espírita. E ele combinou com o dirigente da casa que, já que era para trabalhar apenas com os trabalhadores, que não falasse para ninguém, deixasse uma surpresa. E quando ele chegou lá, estava rigorosamente o salão absolutamente tomado de gente, né? Gente olhando por todas as janelas, gente nos jardins, gente na calçada, gente na rua que estava tomada pela frente. A cidade tinha parado. E o dirigente ficou morto de vergonha. O que eu vou falar para o Chico? Porque eu não contei para ninguém. E Chico Xavier, quando viu ele todo envergonhado, ele falou: se acalma, meu amigo, estamos todos com muita saudade de Jesus. A gente acha que a gente vem para o centro espírita por causa dos nossos problemas, né? Problema de dor, de insônia, de desavença em família, perturbação espiritual. Mas isso é só o pretexto, isso é só o queijinho da ratoeira que a vida coloca. Porque quando vem a dor, a gente se lembra de Jesus. E às vezes só com a dor mesmo, né? Lembra de fazer uma oração. Talvez Deus pergunte assim: puxa, você ainda lembra do Pai Nosso? É muito interessante a gente pensar como nós estamos. Essa é uma primeira reflexão da noite, talvez uma dica muito prática. Porque se você tem muito abacaxi para descascar, vocês têm muito abacaxi para descascar na vida? Qual é a primeira tarefa para quem quer descascar um abacaxi? Comprar uma faca. Ou comprar uma faca boa, ou então pegar a véia e abolar. Se você não fizer isso e tentar descascar o abacaxi com uma faca cega, o que acontece? Você pode destruir a fruta, você pode se machucar, você pode até machucar alguém se estiver perto, forçando a barra. Qual é a faca que descasca os nossos abacaxis? Qual é a faca que descasca o nosso abacaxi? Já que a gente tem um monte de abacaxi, nós vamos discutir isso. Qual é? Aonde está essa faca? A fé. O Evangelho? Porque quando o Evangelho, quando Jesus vinha e aparentemente resolvia os nossos problemas, curava as nossas doenças, ele até curava, mas ele falava o que para os curados? A tua fé te salvou. E em várias passagens ele foi nessa mesma linha. Por exemplo, vigiai e orai, busca antes o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado, ajuda-te e o céu te ajudará. A primeira tarefa para a gente resolver os nossos problemas, de quem é? Qual é? É claro que é nossa. Sem nós, ninguém vai resolver os nossos problemas. Não tem saída, não tem plano facilitado, não tem atalho. Ou a solução começa por nós, ou não será a solução. Então a gente precisa olhar a faca como está. Será que a faca está afiada? Será que nós estamos prontos para a vida? Como nós estamos? Qual é o estado de espírito que a gente tem vivido? Talvez
todos nós aqui possamos nos reconhecer com a palavra e com o sentimento da angústia. Vocês não se sentem angustiados? A angústia é praticamente permanente, a gente nem sabe por quê. Isso é um problema, porque quando a gente não sabe por quê, fica difícil de resolver. Então nós vamos hoje pensar sobre 2 motivos. Por que nós estamos angustiados? O que nos angustia? O primeiro, mais evidente, é a dor. A dor nas suas várias facetas, né? O que não falta são facetas da dor atualmente. Então tem vários tipos de dores que a gente vive, várias situações, e essas dores nos angustiam. A corrupção, né? E a necessidade de escolher qual corrupto nós vamos querer, né? É uma decisão interessante. O próprio terrorismo, as guerras, a pedofilia, o abuso, a violência. Faltam motivos para a gente estar angustiado? Nós temos muitos motivos, e esses motivos, os mais evidentes, são a dor. Mas será que a dor por si explica? Tem um motivo que está por trás disso tudo, que a gente nem sempre consegue identificar. Ninguém reencarnou na Terra sem a clara notícia. E eu acredito que a gente não consiga passar um dia sem ser lembrado dessa notícia pelos nossos espíritos protetores. Nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos no momento mais importante das nossas vidas. Não só da nossa vida, mais importante das nossas vidas. Imagina se o nosso tutor, nosso professor, nosso cuidador, nosso embaixador de Deus, especialmente para as nossas vidas, vai deixar de nos lembrar isso a todo momento. É mais ou menos como se o seu filho tivesse há 2 dias da prova de recuperação e você ia deixar ele passar a noite no videogame, ir para baladinha, ir para a praia. Não, filho, não. Agora é hora de se concentrar, não é hora de dispersar. Então isso angustia mais a gente ainda. Então entender essa angústia, compreender o que está acontecendo dentro da gente é a coisa mais importante. E essa dica, uma vez foi reforçada para mim por uns amigos psicólogos muito sábios. Antes de qualquer empreendimento, nós precisamos perguntar: como é que eu estou hoje? Como é que a faca está? E é tão importante essa dica que todos os sábios da antiguidade, inclusive Jesus Cristo, ratificaram essa dica. Por quê? Porque deram como caminho da evolução espiritual o autoconhecimento. Será que é à toa que tem esse ponto de confluência? Estamos todos atrás de um mestre, atrás de dicas, livros de autoajuda, mas o nosso ponto de convergência, o nosso ponto de ancoragem somos nós. Mesmo Jesus, quando curava, falava: é você, é contigo, a tua tarefa é você. Parece que o problema da nossa vida é o cônjuge. Parece que o problema da nossa vida é a Dilma, o Temer, o vizinho, a sogra, o chefe, o irmão. Eu acho muito irônico o Jean-Paul Sartre, quando ele chama a nossa atenção e fala assim: o inferno são os outros. A gente acha que sempre a gente tem alguém para culpar. Só que enquanto a gente ficar desse jeito, culpando os outros, nós vamos ficar paralisados. Porque o quanto nós podemos resolver o que está na mente dos nossos amigos, dos nossos inimigos, quanto a gente pode resolver o outro? Quantos por cento? Eu me lembro da minha mãe, é fruto da geração dela, mas ela na época dela pensava-se que o marido vinha para o casamento como um diamante bruto e cabia a mulher lapidar esse diamante. Está tentando até hoje. Que tarefa é essa de mudar o outro?
Que tarefa absurda é essa de mudar o outro, que a gente se impõe e que por tentar uma tarefa que está fora da nossa capacidade, nós nos condenamos ao fracasso. É exatamente a inversão daquela oração ultrassintética que para mim é uma filosofia de vida. Pai, me dá coragem de mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso e sabedoria para estabelecer a diferença. A gente ora ao contrário, a gente quer mudar o que a gente não pode. A gente tem ótimas ideias para os outros fazerem, vocês já perceberam? Não, a gente tem conselho para todo mundo, mas a gente não consegue perceber a nossa tarefa, não consegue. É como uma pessoa quando está com o sinal vermelho e fica acelerando tanto o carro, mas acelerando tanto o carro que quando abre não tem gasolina. A gente se preocupa tanto, dedica tanto tempo, tanta energia para mudar o outro, que não tem energia para mudar a si mesmo. E essa é a grande ilusão, é a grande enganação que nós nos temos dedicado, porque ela é comodista, gente. Ela é comodista, ela nos acalenta. No momento que você critica o outro, você está indiretamente elogiando quem? Quando você critica o outro, você está se elogiando. Porque esse negócio de crescer é tão difícil que a aparência de crescer cortando a perna do outro é mais fácil, não é? Se eu cortar a perna de vocês todos, vai parecer que eu estou mais alto. Só que é tudo ilusão. É uma ilusão que não nos acrescenta nada. A passagem de hoje, que eu abrindo ao acaso, esse livro Filhos Pródigos, que pega uma série de parábolas, comparações de Jesus, é um momento muito interessante em que Jesus encontra um cego, cura esse cego e manda que ele se apresente à sinagoga, porque a sinagoga naquele tempo fazia uma espécie de controle dos excluídos. Quem era doente era afastado da sociedade, e quando você se curava, você tinha que se comunicar, tirar o teu nome do SPC lá da sinagoga. E ele falou: já que você está curado, apresente-se à sinagoga, apresente-se aos sacerdotes. E ele foi, mas como ele era um cego muito conhecido, todo mundo sabia que era cego, e eles perguntaram: quem foi que te curou? E ele falou. Aí eles mandaram o cara embora, nem atenderam ele, porque vinha de uma pessoa que não era reconhecida pela igreja, e mandaram ele embora. Quando o homem voltou para Jesus e contou o que tinha acontecido, ele falou assim: Jesus falou, eu vim numa missão de julgamento, para que os cegos vissem e os que veem fossem cegos. A gente pensa, como assim? Nem os fariseus entenderam, e a gente corre risco de não entender também. Como assim? Os cegos vejam, a gente até entende, porque Jesus veio curar. Mas os que veem sejam cegos? Eles não entenderam, e perguntando: mestre, tu estás com os fariseus, o senhor está querendo dizer que nós somos cegos? Vocês dizem que veem, e por isso é que vocês são os mais cegos. Nós, enquanto não reconhecermos os nossos problemas, a gente não vai conseguir melhorar, não vai conseguir trilhar nenhuma cura. Sem diagnóstico, o médico consegue curar? Não tem jeito. Nós precisamos disso, e a gente briga muito com a vida. A gente briga com as dores, e essas dores nos angustiam por falta de visão espiritual. Se nós tivermos avançados a cada milímetro que a gente avançar em termos de visão espiritual, as angústias se abrem, os problemas, o que nos parecia problema passa a ser solução. Se você está no hospital público, sabe que tem uma fila para fazer aquela cirurgia que você precisa, e finalmente chegou a sua vez, e você está pronto para fazer a cirurgia. Se você ficar pensando só na faca que vai cortar, você pode ficar angustiado.
Mas e se você lembrar tudo que você precisou fazer para chegar ali? Quantas pessoas estão morrendo na fila e você ali? Aí você vai falar: graças a Deus que a minha hora chegou. É ou não é? Isso, vocês estão entendendo que depende do ângulo de visão? Dois doentes estão antes da mesma cirurgia. Um pode estar angustiado porque vão me cortar, e o outro pode estar feliz: puxa, finalmente a minha hora chegou. Então nós baixamos muito a nossa autoestima por ver os políticos roubando dinheiro público. E isso faz com que a gente pense que o Brasil é o pior, que nós somos ignorantes, que isso é que aquilo, e que todo mundo é mau caráter. Eu me lembro de ter na faculdade uma disciplina de filosofia. E nesses 6 meses dessa disciplina, a gente estudou um livro chamado Crítica à Razão Tupiniquim, onde o autor era um livro fininho de filosofia e onde ele estudava as bases do pensamento do brasileiro. E um dos grandes pilares do pensamento do brasileiro, no qual a gente mais se orgulha, sabe qual é? O jeitinho brasileiro. A gente tem o maior orgulho do jeitinho brasileiro. Então o cara vai construir alguma coisa, e eu já vi isso em centro espírita. O cara vai construir alguma coisa e vai fazer um puxadinho. Não tem projeto, não tem alvará da prefeitura, não tem nada. Vai lá e faz o puxadinho. Aí vem a fiscalização. Pois é. Ué, isso aqui não está no projeto de vocês, essa parte aqui. O que aconteceu? Não, moço, isso aí é só um. Não, mas não está aqui. Vamos tomar uma cerveja ali na esquina? E ali a gente começa a dar o jeitinho. Você vai falar: mas eu nunca fiz isso. Você se lembra de ter colado em prova? Nunca, né? Eu sei. Nunca ninguém colou em prova, né? A gente tem maneiras de encarar a vida. Uma maneira tentando resolver pela nossa atitude, de dentro para fora, e outra maneira de fora para dentro. Quando a gente quer resolver sem esforço, é a lei do menor esforço, a gente busca qualquer tipo de saída. Eu, na faculdade, tive o desprazer de ver uma colega minha, freira. Serviço social tem muita freira fazendo também. E ela tinha tido uma nota abaixo do que ela precisava. E depois de ter conversado com a professora e não conseguido nada, ela pediu nota. Então a senhora me dá uma nota aí para eu passar? Sabe, qual é a estratégia que a gente tem para passar de ano? Qual é a estratégia que a gente tem para se curar? Qual é a estratégia que a gente tem para superar e vencer e nos elevar espiritualmente? Se for de fora para dentro, eu quero casar. Aí você pega o copo de pinga, põe a imagem do Santo Antônio de cabeça para baixo, e ele não sai enquanto não aparecer uma pessoa. A tradição religiosa é essa, minha gente. Não é só colar para sair da escola, não é só ir em médico. Quantas pessoas vocês já não viram isso? A pessoa vai no médico e o médico começa a falar: você tem que mudar o seu modo de vida. Nossa Senhora! Olha, você tem que mudar o seu regime alimentar. Você tem que mudar a maneira como você lida com o teu físico. E você tem que mudar a sua atitude, porque você é uma pessoa muito estressada. Isso também não acontece nos espíritas, né? Eu sei, a gente está muito elevado, temos esse problema. Quando o médico fala isso, você faz o quê? Troca de médico. Porque médico bom é aquele que dá um medicamento, que faz uma cirurgia, que resolve o problema para você. Na religião é muito diferente disso. Pague o dízimo e estarás de bem com Deus. Não é fácil. O que é mais fácil? Pagar o dízimo ou se conhecer e se transformar? Qual das duas?
Cumpriu os sacramentos, então você vai lá e cumpre os ritos, batiza, crisma, casa, toma extrema-unção ou se transformar. Aí, que bom, o Maurício está falando das outras, né? Aí a gente vem para o Espiritismo. A gente vem para o Espiritismo, mas não mudou a cultura religiosa. A gente fica mapeando o que eu preciso fazer para ficar de bem com Deus segundo o Espiritismo. Aí o pessoal fala do Noite da Pizza. Aí o pessoal fala da cesta básica. Você vai lá, faz essas tarefas e acha o quê? Não é uma questão de programação, é uma cultura que está dentro da gente. E a gente vai repetindo. E corre o risco, um risco enorme, da gente militar por anos dentro de uma religião e não mudar. Sabe aquele líder filosófico e político que falou que a religião é o ópio do povo? Pode ser sim. Karl Marx falou que a religião é o ópio do povo, e pode ser sim. Por quê? De onde que eu estou tirando isso? Daquela famosa passagem que eu já lembrei em outros momentos, quando eu vim para cá, do Hospital Esperança, que é um manicômio no mundo espiritual, que foi organizado apenas para os religiosos. Já ouviram falar nisso? Hospital Esperança? Doutor Inácio fala disso. É muito interessante você entender isso. Tem uma ala enorme para os espíritas, uma ala gigantesca. E por que o religioso enlouquece? Porque a gente cumpriu as tarefas apresentadas pelos homens e espera ficar de bem com Deus. Então eu tenho uma dívida com a senhora e a senhora vai falar: Maurício, vai pagar não? Eu já paguei para o Márcio. Como? Como é que é isso? Você tem uma dívida comigo e paga para o Márcio? Então a gente fica cumprindo os ritos humanos e acha que vai ficar de bem com Deus. E aí a pessoa morre e espera um grande reconhecimento lá. Diz que os dirigentes espíritas são particularmente complicados lá. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu acho particularmente interessante o livro Voltei, em que tem uma passagem. Voltei o autor espiritual, psicografia de Chico Xavier, o autor espiritual é o irmão Jacó. Irmão Jacó não é o nome do autor. A gente conheceu ele aqui na Terra como Frederico Figner, dirigente da FEB e fundador do selo Odeon, introdutor do vinil no Brasil. Acho que todo mundo aqui sabe o que é vinil, né? E ele tinha feito muita caridade, deu cesta básica para muita gente, porque ele era um empresário de sucesso. Ele era dirigente da FEB, então morreu com que expectativa? Estava garantido, o negócio estava bom. Aí tem uma passagem preciosa em que ele estava aguardando o ônibus. Os mais desinformados vão falar: peraí, ele tinha morrido e estava aguardando. É isso mesmo, estava aguardando a condução para ir para uma colônia espiritual, porque ele já tinha se estabilizado. Esse é o primeiro momento da nossa morte. Você vai ser estabilizado, num momento de recuperação, caso você consiga já merecer isso. Se não, como o André Luiz, você pode ficar alguns anos esperando a solução. Mas ele estava esperando o ônibus, e aí estava aquela turminha e o responsável ali da turminha. Aí aparece uma senhora e ele olha e vê uma claridade no peito dela. E aí ele não achou nada. E a claridade no peito da mulher. Aí ele resolveu para ele. A solução foi: é uma santa. Eu não conheço, mas é uma santa. Cotovelou o responsável e falou assim: quem é? Ele esperava, né, uma santa. Ele falou assim: não, ninguém no mundo conhece o nome dela. O nome dela não vai ser nome de rua, não é citado em jornal, nunca foi destaque para ninguém.
exceto para os seus aluninhos. Ela é uma professora de periferia, mas que trabalhava com muito zelo e muita dedicação. Então, as famílias dos alunos e os alunos sabem muito bem de que se trata. Mas ela é uma professorinha de periferia. E o nome dele, Frederico Figner, que estava na história do espiritismo e dos empresários e da cultura, é precioso. O espiritismo é precioso quando nos dá essas informações. Tanto do Hospital Esperança, quanto do Frederico Figner, quanto em vários outros momentos. Para quê? Gente, nós precisamos acordar. Qual é a tarefa fundamental da transição planetária? Qual é a tarefa fundamental da nossa existência? A gente precisa se lembrar disso. A gente sabe qual é o mandamento maior. Está lá no Evangelho. O mandamento maior é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas há um segundo mandamento parecido: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí pode dar um desespero geral. Por quê? Porque é para amar o próximo como Jesus amou. Alguém acha que vai conseguir? Complicou. Então, realmente, para tirar 10 na prova, nós precisamos amar como Jesus amou. Mas o mestre, como bom educador, sabe que não pode dar uma tarefa impossível para a sua classe. Então ele propõe para nós a nota 5. E qual é a nota 5? O que é o essencial para a gente fazer e passar raspando na transição planetária? Gente, se não souber, não passa. Oi? Porque se a gente ficar fixado no mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ou no novo mandamento que ele deu ao final: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem. Quem acha que está passando, tudo bem. Se tiver um telefone, a gente já liga para o plantão psiquiátrico, é aqui mesmo, próximo o hospital, e já vai. Alguém acha que está amor como Jesus amou? Ainda bem. Qual é a nota 5? A nota 5 está lá no coração do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Dentro do Sermão do Monte, o coração do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. E ali Jesus é explícito para falar o mínimo que nós precisamos fazer para passar raspando. Palavras dele: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Como assim herdar a terra? Se eu falar para o senhor: olha, o senhor vai herdar a sua casa, o senhor vai herdar o seu carro, como é que eu posso herdar uma coisa onde eu já estou? É impossível, não dá para entender isso. Nós espíritas entendemos muito bem, porque a transição planetária não vai se dar com a saída dos bons que vão ascender para um outro planeta. Vai se dar com a saída daqueles que não conseguirem acompanhar a evolução da Terra, que vão para o planeta mais primitivo. Então quem vai herdar a Terra são os escolhidos, são os melhores. Não é isso que nós sabemos? Aí fica claro o que é herdar a Terra. Herdar a Terra é ficar. Requer muita dúvida isso, requer muita prática, é difícil de interpretar. Então a missão é autopacificação. Autopacificação, que é muito mais acessível do que amar como Jesus amou. Só que aí sobra o problema com o autoconhecimento. O que é que te tira do sério? Não dá, não, aqui não vai ser realmente, não é um grupo terapêutico. Se fosse, ia ser uma beleza. Mas o que te tira do sério? Qual é o teu ponto fraco? Se você não souber responder, gente, é sério, aí é sério. Porque nós estamos falando da nota 5. Nós estamos falando da nota 5. Amar como Jesus amou não tem jeito. Mas se pacificar,
Começa a tarefa da autopacificação percebendo os teus pontos fracos. Como é que aparecem teus pontos fracos? Exatamente aonde dói. Sabe aquele nosso problema, nossa angústia, que a gente se sente coitadinho por causa das dores? É tudo tratamento. Os políticos corruptos são grandes professores e grandes cirurgias para nós, que adoramos o jeitinho. Não parece lógico? Não tem uma lógica nisso? Nós estamos em tratamento, eles são grandes professores para nós. Você olhando, é o mesmo problema. Aquele problema que você se colocava como coitadinho, você vai falar: estou em cirurgia, chegou a minha hora. E você usa a aparente desgraça para perceber que aquela desgraça é uma graça, é uma oportunidade que a vida está te dando. Ai, Maurício, mas só na política? Não, todas as dores. Todas as dores. Todas as dores, os tratamentos de saúde que uma pessoa tem, tudo que afeta o nosso físico é reflexo de uma desarmonia espiritual. A gente já não sabe disso? Até a medicina sabe disso. Todas as nossas desarmonias físicas, não é que há algumas. A gastrite eu sei que é, a insônia eu sei que é. Não. Todas as nossas doenças físicas são expressão de uma doença ou de uma desarmonia espiritual. Isso quer dizer o quê? Que quem está doente fisicamente está em tratamento, está sendo expurgado. O câncer é uma esponja que está tirando o teu veneno do teu corpo, para concentrar e poder tirar. Ah, mas e quem morre de câncer? Fez o tratamento. Gente, é a alma. É a alma que interessa. Não interessa se a pessoa viveu ou não viveu. Ela foi para o mundo espiritual tendo tirado o veneno de mágoas e de culpas que ela acumulou de várias vidas. Ela entra melhor. Aquilo que parece terrível para a gente é só uma maneira da gente se resolver. A psicologia nos fala isso, que o outro é um espelho para a gente. Então, ao invés de você brigar com o espelho, ajuda a brigar com o espelho? O que vocês acham? Brigar com o espelho é uma coisa moderna, né? Porque nós estamos na época do Dr. Bumbum, né? E aí todo mundo fica brigando com o espelho. Adianta brigar com o espelho? Isso no sentido mais estético da coisa, mas brigar com o espelho também é brigar com aquilo que te dá uma imagem ruim. Quando você olha para o espelho e o negócio está feio, o que você faz? Quebra o espelho. Se você quebrar o espelho, acontece o quê? O povo fala que é 7 anos de azar, no espiritismo são 70, porque você perde a tua vida. Você perde a tua vida. O espelho foi colocado para você se olhar. Gente, é isso que eu estou falando, é muito concreto. 2 homens saem na rua, os dois são xingados no trânsito de homossexuais. Um deles parte para cima e arrebenta a cara do outro. O outro dá de ombros e passa reto. Por que essa diferença? Vocês sabem dizer? Por que um passou reto no exato xingamento que o outro bateu no cara e talvez tenha ido para a cadeia, sei lá? Por que essa diferença? Eu sei da minha sexualidade, eu não preciso ficar provando. O cara chamou, tá bom, vai com Deus. Não é? Alberto Almeida, psiquiatra espírita, ele tem uma frase que ele usa muito no consultório. Sabe qual é essa frase? Do eu é teu. Então a pessoa vem e começa a se queixar. Não, porque a minha esposa. O problema é o outro. Então ele começa a falar: não, porque a minha esposa, os meus filhos, ninguém me compreende, ninguém me dá valor, meu chefe, mimimi. Quando a pessoa desabafou bastante, ele falou: doeu? Doeu, meu amigo, é teu. Ah, mas eu não consigo ver pedófilo. Tem
notícia de pedofilia dá vontade de estrangular, eu fico fora de mim. Ah, é? Por que será? Precisa ser psicólogo para entender por que algumas coisas te desequilibram particularmente. Vocês estão entendendo, gente? O desequilíbrio, quando dói, é um momento precioso da tua vida. O médico antigamente, ele apartava. Não é como os piores médicos de hoje. Antigamente ele apalpava para saber se doía. E aí ele perguntava: está doendo aqui? Lembra disso? Está doendo? Agora não faz mais, é outra coisa. Está doendo aqui? Está doendo aqui? Por quê? Porque se você chega num médico que não tem dor nenhuma, não tem incômodo nenhum, não tem como sarar. A dor orienta o tratamento. E aí você deixa de brigar com a vida, deixa de brigar com o diagnóstico, deixa de brigar com a dor, porque a dor é o início da cura. Tudo que você está na tua vida particular e tudo que está na tua vida planetária e coletiva, toda dor é tratamento. E aí você, diante do tratamento, se você tem um mínimo de maturidade, você fala assim: vamos lá, estou encarando. Ou vamos colocar, minha gatinha não. Quando eu tinha tempestade, ela punha a cabeça debaixo da colcha e o mundo estava seguro. Mas aí é uma alma não é o caso, mas é um princípio espiritual mais primitivo. E você? E nós? Vamos continuar pondo a cabeça debaixo do cobertor? Porque hoje na política, quem é azul acha que quem é vermelho é o problema do Brasil. Se não tivesse os vermelhos, quem é vermelho acha que o problema do Brasil são os azuis. Se não tivesse, estava tudo bacana. Será que é verdade? Será que é verdade, gente? Eu sou mais para Gandhi, que falava assim: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Não parece mais lógico isso? Ora, será que a gente tem maturidade para fazer isso, ou vamos continuar brigando, gastando a nossa energia com o que a gente não pode mudar? Nós estamos estagnados há muito tempo. A turma que restou, esses 7 bilhões, a notícia mais desanimadora para nós é que nós somos aqueles que não aprenderam a essência da vida, que é o amor. Quem está aqui é porque não aprendeu a amar. Ah, mas eu amo. Sim. Como é que você ama? Nós somos do tipinho que vai para o hospital para visitar um parente e reza por ele na capela. O hospital tem 700 leitos, você reza por um. Vai ter Enem, você reza pelo teu sobrinho, não reza pelos outros 100 mil. Vai ter entrevista de emprego. O nosso amor é mesquinho, o nosso amor é possessivo. Tem pessoas que falam assim: meu marido não tem ciúme de mim, não me ama. Que coisa é essa? Que amor é esse que a gente chama de amor e não sabe cuidar, não sabe zelar, não sabe nutrir e não sabe ser nutrido? Certamente não é o amor de Jesus, não é verdade? E aí a gente precisa se desafiar. Se o amor de Jesus está muito difícil para nós, que a gente conheça o que nos tira do sério, que a gente conheça o que nos enerva, o que nos torna violentos. Ah, mas eu não bato em ninguém. Mas Jesus não está falando só nisso, ele está falando também daqui. Ele está falando daqui. Eu tenho uma certeza para mim. No Apocalipse está colocando que dos momentos chaves da transição planetária, que eles não chamam de transição planetária, mas o momento chave da mudança do mundo é o Armagedon, a grande luta do bem e do mal. Quando vocês acham que vai acontecer isso? Alguém tem um palpite? Quando vai acontecer o Armagedon? Não já está acontecendo? Claro. Quem domina a política, a luz ou a sombra? Quem tem dominado a música, a luz ou a sombra? Quem tem dominado o cinema? Quem tem dominado todos os centros de poder da Terra? Quem? A luz ou a sombra? Pois está
determinado que no futuro quem vai dominar é a luz. Vocês acham que a sombra entrega na boa? Ainda convida assim, venha por favor? O que vocês acham? Essa profusão de drogas novas, como é que pode ser que toda vez surja uma droga nova? Existem laboratórios das sombras, organizando cientistas de alta qualificação no mundo espiritual, produzindo drogas. Vocês têm dúvida a respeito disso? Ódios, drogas, isso tudo é uma produção, isso é um projeto político, é uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual. Está acontecendo nesse momento, e isso é revelado por diversas mensagens, uma guerra no mundo espiritual. E aí eu venho falar para vocês, qual é a munição dessa guerra? É uma munição que só nós temos. Chama-se ectoplasma. Ectoplasma, como nós sabemos, é a porção do fluido vital que fica individualizada em quem está encarnado. E as sombras e a luz precisam desse ectoplasma para fazer as suas construções e as suas limpezas espirituais. Então todos os dias a sombra e a luz vêm à terra. Todos os dias a sombra e a luz visitam a sua casa. Imagina isso. E aí surge a grande pergunta: eles coletam, quem coleta mais na tua casa? O pessoal da sombra, o pessoal da luz? Você está sendo fornecedor de armas para quem? Vamos lá. Isso é uma análise só sua, não fala alto, deixa na boa. Mas examine os seus sentimentos nos últimos meses, examine daqui para diante. Qual é o padrão vibracional prevalecente na sua família? Se você chegar à conclusão de que você está se deixando dominar pelo pessimismo, pela revolta, pela desesperança, pela mágoa, meu amigo, você pode dizer que você acredita em Deus. Você pode dizer que você é cristão, mas na prática você está nutrindo, você está abastecendo, você está armando os inimigos de Jesus. E Jesus nunca precisou tanto de nós mesmos. Nós acabamos de gravar uma entrevista para o Seara de José, em Santos, sobre transição planetária. A forma, como está previsto por Chico Xavier, a forma da transição planetária pode ser rápida ou pode ser lenta. Para ela ser rápida e suave, é só não ter a Terceira Guerra Mundial. Para ela ser lenta e muito mais longa, é só um evento tão maciço e profundo como esse gerar tanto ódio que a gente precisa de mais alguns séculos para diluir tanto ódio. Do que depende a guerra ou a não guerra? Do Trump. Alguém vai achar isso, que é do Trump e do Putin e do coreano. Não é. Eles não têm poder para fazer isso. A física quântica fala que cada fenômeno precisa de um quantum energético, e é o quantum energético planetário que vai definir se vai ser possível a guerra ou não. E como é que forma esse quantum energético planetário? Pelo quantum energético de cada um de nós. O quantum planetário é a soma do quantum energético de cada um de nós. Não parece lógico isso? Só vai ter guerra. Tem botão, gente. Tem botão que os caras apertam e não sai, falha. Tem gente que leva 14 tiros e não morre. Por quê? Não havia a quantidade de energia necessária para aquilo acontecer. A paz ou a guerra, a transição suave ou a penosa, dependem de nós. A escolha é feita a cada dia, a cada discussão em família, a cada reportagem da Lava Jato. A dor é inevitável, o sofrimento, a revolta, a briga com a vida é uma opção nossa. Se a gente tiver capacidade de olhar nos problemas da vida, solução ao invés de problema, porque elas são, aí você vai produzir esperança e certeza, porque Jesus está no leme. Obrigado, gente. Boa noite.